E está começando mais um Countercast. Okay. E no Countercast de hoje, eu, Rodrigo Enson, vou falar para vocês um pouco e fazer um apanhado geral sobre as histórias do Homem-Formiga nas HQs, para vocês já chegarem no cinema abafando e manjando de tudo. Então vamos lá. O Homem-Formiga realizou sua primeira aparição em janeiro de 1962, na capa da revista Tales to Astonish, número 27. Lá ele era apenas um mero personagem daquelas histórias de sci-fi que a revista publicava naquela época. O Homem-Formiga era o cientista Henry Pym, mais conhecido como Hank Pym, que descobriram uma fórmula para encolher objetos. Então Hank Pym, em uma emergência, arrisca sua vida e usa o soro nele mesmo para ajudar as pessoas. Só que ele acaba caindo em um formigueiro no seu quintal. 8 números depois, em sua segunda aparição, a Marvel decidiu transformá-lo numa espécie de super-herói, tanto que o batizaram como o Homem-Formiga. Desta vez, ele tinha incluído um capacete que, além de esconder sua identidade secreta, permitia controlar e se comunicar com as formigas. Não! E isso torna a comunicação vital. O capacete do Homem-Formiga permite interagir e influenciar os insetos, fazendo com que sejam controlados. Ouse. Em 1963, no número 44, o Homem-Formiga ganhou uma parceira e futura namorada, Janet Van Dyne, mais conhecida como a Vespa, que tinha recentemente perdido o pai por causa de um vilão. Ela acaba deixando sensibilizado Hank Pym e resolve assim compartilhar com ela a fórmula do Hank Pym para poder ela ajudá-la e recrutá-la como parceira em suas aventuras. Nesse mesmo ano, a recém-formada dupla de heróis aparece num grande crossover com o poderoso Thor, o invencível Homem de Ferro e o incrível Hulk. Juntos eles enfrentam a batalha épica Loki. E por fim, no final dessa revista, dessa primeira edição, eles formam o que viria a ser conhecido e o grande sucesso de hoje, Os Vingadores. A última aventura solo dessa equipe foi na edição 69 de Tales to Astonish, em 65. Com o passar dos anos, Dr. Hank Pym deixou de ser produzido pelo lendário trio e mítico Stan Lee, e Jack Kirby e Larry Lieber. E foi desde então que ele passou a ganhar uma série de novas identidades e uniformes, exatamente. Começando com o Homem-Formiga, ele mudou para gigante, quando ele conseguia alterar o seu tamanho para ficar colossal, ao invés de encolher. Golias, que ele fazia, mudou um pouco o uniforme e ele conseguia tanto crescer quanto diminuir, e o Jaqueta Amarela, que quando ele voltou a encolher de novo, e por aí afora. Então, eles tentaram incluir também nessa época uma desculpinha que ele tinha problemas de autoestima, personalidade, tudo, que ele não se considerava apto àquilo. Então ele tentava mudar a sua identidade heróica para se autoafirmar, mas isso a gente sabe que é balela. Of course! Lembrando também que ele é o criador do Android Ultron e não Tony Stark, como vimos no universo cinematográfico da Marvel. E algumas dessas mudanças não foram bem aceitas pelos leitores, outras sim. There are no strings on me. O personagem acabou aos poucos e ao passar dos anos se tornando um coadjuvante cada vez mais e sendo ofuscado por outros grandes heróis icônicos do universo Marvel. E um tempo depois conhecemos Scott Edwards Harris Lang, mais conhecido como Scott Lang, um engenheiro eletrônico. Ele se tornou o segundo Homem-Formiga, quando ele roubou o capacete e o uniforme de Hank Pym, que é o Homem-Formiga original, roubou para salvar a sua filha, que foi sequestrada por um grupo de bandidos. Sr. Lang, Scott, mas o que está havendo aqui? Você não sabe, mas eu trabalhava como engenheiro elétrico. Era um dos melhores. Mas minha filha ficou mal. Mas Hank seguiu ele e descobriu a verdade, e ele resolveu ajudá-lo nessa empreitada, e assim que eles conseguiram salvar a filha de Scott Lang, Hank Pym viu a bondade no coração de Scott e resolveu deixá-lo com o uniforme de vez. Vou devolver o equipamento.
e me entregar à polícia. O Homem-Formiga estava em missão secreta para os Vingadores. Vão explicar os roubos a banco para a polícia. Eu não sou o Homem-Formiga. Agora é. E aí, Scott Lang passou a atuar como um Vingador Reserva e também para trabalhar nas indústrias Stark, olha só, como especialista em eletrônica. Será que veremos isso nos filmes? Por algum tempo ele manteve um romance com Jessica Jones, exatamente, a mesma que vai ter uma série pela Netflix em breve. Será que veremos esse detalhe também no filme dele ou na série dela? Fica a pergunta. Depois de ele perder a guarda de sua filha, ele integrou as fileiras dos Vingadores em tempo integral. E ele foi responsável também pela derrota do vilão Escorpião, sim, inimigo do Homem-Aranha, numa das várias aventuras do grupo. E agora vamos a uma pequena sinopse do filme. O ladrão Scott Lang, interpretado por Paul Rudd, tem uma segunda chance de fazer a coisa certa, então ele aceita a oferta e começa a trabalhar para o cientista Dr. Hank Pym, interpretado por Michael Douglas, a fim de reaver uma fórmula que permite o encolhimento de uma pessoa até o tamanho de uma formiga. Mas a missão de recuperar a fórmula se transforma numa luta para salvar o mundo das mãos do antigo sócio de Pym, Darren Cross, interpretado por Corey Stoll, conhecido como Jaqueta Amarela. E essa foi a sinopse do filme. Agora vamos fazer umas pequenas observações que reparamos no filme, coisas que achamos que vai ter no filme e coisas que são puramente especulações. Então vamos lá. Teremos 3 versões do mesmo herói no filme. Uma é o Dr. Hank Pym, que é o Homem-Formiga original, tanto nas HQs quanto no filme. Scott Lang, que vai ser o segundo Homem-Formiga, assim como na HQ será no filme. E o Jaqueta Amarela, que na verdade era a identidade do Hank Pym nas HQs e nos filmes será o vilão Darren Cross. Teremos a Hope Van Dyne, que é a filha de Hank Pym com a Janet, que provavelmente já está morta nessa época do filme, já morreu. Mas a Hope provavelmente se tornará a Vespa no universo cinematográfico da Marvel, substituindo a sua mãe como nas HQs. Achamos também que o Dr. Hank Pym deve ter tido muita influência no passado da S.H.I.E.L.D., ajudando a se tornar o que é hoje. Também achamos que Scott Lang, em algum momento do filme, provavelmente durante o clímax, na batalha final, ele deve se tornar o gigante. Em vez de girar aquele disquinho de encolher para um lado, ele deve girar para o outro e ficar gigante. E também estamos achando que uma das cenas pós-crédito, sim, porque serão 2 cenas. Uma delas é relação com o Homem-Aranha, deve ter alguma piadinha de alguém falando diferença entre os insetos e aracnídeos. E também, para finalizar, nós achamos que a trama do filme será fortemente baseada no episódio 5 da segunda temporada de Os Vingadores, os Heróis Mais Poderosos da Terra, onde vemos o Hank Pym cedendo o uniforme para Scott Lang para ajudar a sua filha e é isso daí. E é isso, pessoal, fico por aqui, um grande abraço, falou!